Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal aí da Associação Espírita Laura Machado. Eu sou a Eni, trazendo para vocês aí mais um estudo com uma palestra, do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a lição que a gente vai estudar é a número 14, com o título Aproveitamento. Aproveitamento. Mas bem que esse tema, essa lição, podia ser e ter um outro nome, que seria Ide e Pregai. Ide e Pregai, que foi o que Jesus nos falou, Está em Marcos 16:15. Porque essa lição, na verdade, ela nos questiona, nos pergunta como e onde estamos, assim dizendo, pregando os conhecimentos adquiridos que a gente tem aí no decorrer da nossa vida. E também vai nos perguntar nessa lição, nos questionando os conhecimentos já adquiridos em relação aos ensinos do Evangelho, que você teve acesso, seja numa leitura edificante, uma palestra que você ouviu, e também fala, de aproveitarmos esse nosso conhecimento aí adquirido no bem, aproveitar em algo útil, aproveitar o que estamos adquirindo aí em nós, Aproveitar tudo isso com a gente também. E aí, Emmanuel, ele começa assim a lição dizendo o seguinte, pegando uma frase de Paulo, que é a primeira epístola a Timóteo, no capítulo 4, versículo 15, que diz assim: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Isso aí Paulo escreveu a Timóteo dizendo isso para ele, E aí ele começa dizendo assim na lição: geralmente o primeiro impulso dos que ingressam na fé constitui a preocupação de transformar compulsoriamente os outros. O primeiro impulso que a gente tem é querer mudar o outro. A gente geralmente pode, assim, no auge do entusiasmo, do que a gente leu, do que a gente ouviu, a gente quer passar para mais pessoas, para familiares, para amigos, para aquelas pessoas que a gente encontra no caminho, na ida para o trabalho, para as pessoas mesmo, no próprio ambiente do trabalho que a gente está ali trabalhando, de algum livro de estudo que a pessoa está ali estudando, da codificação, fica geralmente entusiasmado e quer passar isso para as pessoas e chega ao ponto assim de ser impertinente, Chega a ser impertinente, chega a incomodar mesmo a pessoa, sendo desagradável, desrespeitando a crença, desrespeitando aquilo que a outra pessoa acredita, do templo religioso que o outro está frequentando, e quer geralmente impor aquilo que ela está descobrindo assim como aquela verdade absoluta, A verdade que só ela tem, que só ela tem lá para dizer, para seguir, e quer que o outro também frequente,
E aí ela chega ao ponto de dizer que você tem que aceitar Jesus, não é assim? Às vezes as pessoas chegam a esse ponto, dizer que você tem que aceitar Jesus, e o aceitar Jesus, eles falam que só aí você vai estar salva, né? Geralmente esse aceitar Jesus que eles falam é quando você passa para a religião deles, é quando, por exemplo, você passa a professar a mesma fé que ela tem. E aí só assim ela acredita que não só ela, mas que todas as pessoas que entrarem para aquela religião, para aquela mesma crença, é que vai estar salvo, né? Que ela vai ter aceitado finalmente Jesus. E aí também, no decorrer da vida, né? A gente tem aí, a gente adquire muitos conhecimentos. No decorrer da vida, a gente adquire muitos conhecimentos, basta querer, basta ir atrás, mas não precisamos assim impor com tudo isso que a gente aprende, colocar como aquela verdade absoluta, já que a gente nunca aprende tudo, né? E também, já com esses conhecimentos, a gente achar que e querer converter, né, a pessoa a seguir aquele outro. Tanto porque a sua opinião no decorrer aí da vida em relação àquilo que você tinha como certeza pode simplesmente mudar. E mudando, aí você vai ter um novo olhar para aquilo que você descobriu e para aquela outra que você tinha como a verdade absoluta, né? E aí, Emmanuel, ele continua aqui na lição dizendo o seguinte, né? Semelhante propósito, às vezes, raia pela imprudência e pela obsessão. A gente pensa que, ou acredita muitas vezes, que a obsessão ela é só do desencarnado para o encarnado, mas não é. A obsessão também pode ser de encarnado para encarnado. Quando você insiste no assunto, quando você impõe a sua vontade, você insiste para que a sua vontade, a sua opinião seja respeitada e que só você tenha a verdade. Quando você também tem muitos ciúmes da pessoa, quer controlá-la a todo custo, proíbe ela de fazer certas coisas, de ir em tal lugar e critica a todo tempo. Isso também é um tipo de obsessão. E quando Emmanuel ele fala aqui também que quando você quer transformar a outra pessoa naquela crença que você acredita ser a verdadeira, muitas vezes raia pela obsessão. Aí ele continua dizendo assim: o novo crente flagela, né? Tortura a quantos lhe ouvem os argumentos calorosos, azorragando, isso é, ferindo, né? Açoitando costumes. Muitas vezes a gente chega até a ser grosseiro e está dizendo aqui que seria como você tivesse açoitando os costumes e condenando, né, ideias alheias e violentando situações. Olha só o que mais ele fala aqui. E na verdade, quando a gente insiste, né, a gente na verdade quando está insistindo no que o outro tem que fazer, sendo às vezes, muitas vezes chato naquele assunto,
a gente pode fazer que a pessoa se afaste de nós. Além da pessoa se afastar de você, por você às vezes estar sendo inconveniente, os familiares podem chegar a brigar com você por causa dessa insistência aqui, né? E aí Emmanuel, ele continua dizendo assim: esquecido de que a experiência da alma é laboriosa e longa. Olha o que ele diz aqui, que a experiência da alma é laboriosa e longa. Então é trabalhoso, é demorado, é longo, e a gente deve respeitar o tempo de cada um, não querendo impor a nossa opinião e aquilo que a gente acha, né? Em relação a gente deve sim passar adiante, por que não? Mas sempre respeitando o tempo, respeitando a crença do outro e naquilo que ela acredita. E temos que lembrar também que cada um tem o seu tempo, né? Sua própria caminhada, e devemos também pegar esses novos preceitos, crenças que a gente sempre quer que o outro acredite e aplicar em nós mesmos para se transformar interiormente, melhorando espiritualmente, fazer, né, a grande mudança necessária que a gente tanto fala nas palestras, essa mudança interior, porque quando a gente muda, quando a gente adquire os conhecimentos, quando a gente aplica esses conhecimentos em nós, a gente muda, o pensamento também muda. E as nossas palavras serão outras, né? A postura da gente muda diante da vida e também tudo muda. Aí seremos menos intolerantes e também seremos menos rude com as pessoas e com os problemas aí que a vida muitas vezes se apresenta para nós, né? Para também sermos mais pacientes, né? Então, aplicando esses ensinamentos em nós, acho que vamos mudar muito a nossa postura, principalmente quando vamos falar algo com a pessoa, não falar de maneira rude e grosseira, e sim ter uma nova postura diante disso e passar a respeitar, por exemplo, a crença e aquilo que o outro acredita, né? E aí Emmanuel, ele continua aqui dizendo o seguinte: e de que há muitas esferas de serviço na casa de nosso Pai, né? Tudo que você insiste, tudo que você obriga assim o outro a fazer, você pode, na verdade, não ser bem recebido. A informação que você quer passar ao outro pode não ser bem recebido por causa dessa insistência, por causa do que você fala, do modo como você fala e de quantas vezes você insiste nisso, e aí acaba fazendo, né, com que o outro não receba bem as palavras que você tanto quer que ela ouça, né? Aceitar a boa doutrina, Emmanuel continua aqui falando, né? Aceitar a boa doutrina, decorar-lhes as fórmulas verbais e estender-lhes os preceitos são tarefas importantes, mas aproveitá-la é essencial. Aproveitar tudo isso também em nós, né? Porque se você fica tentando convencer o outro, pode perder tempo com isso. E um tempo às vezes valioso que você pode estar aproveitando tudo isso em você.
para se melhorar, para mudar essa postura que você tem. Às vezes a gente pode dizer, quando ouve uma palestra, quando lê algum determinado livro, ai, fulano podia estar ouvindo, isso aqui serviria perfeitamente para ele. Mas vai chegar a vez da pessoa ouvir. No momento, se é nós que estamos ali ouvindo aquelas palavras, lendo aquilo ali, foi para nós que teve acesso a tudo aquilo, então vamos aproveitar em nós. E um dia vai chegar a vez do outro também vir a conhecer muitas dessas verdades aí que a gente insiste muitas vezes em impor à pessoa. E aí Emmanuel, ele continua falando aqui na lição. Muitos companheiros apregoam, divulgam, falam ensinamentos valiosos, todavia, no fundo, estão sempre inclinados a rudes conflitos em face da menor alfinetada no caminho da crença. Não toleram pequeninos aborrecimentos domésticos e mantêm verdadeiros jogo de máscara em todas as posições. E a palavra de Paulo aqui, no entanto, é muito clara. A questão fundamental é de aproveitamento. Indubitável, quer dizer, é certo que a cultura doutrinária representa conquistas imprescindíveis ao seguro ministério do bem. Contudo, é imperioso reconhecer que se o coração do crente ambiciona a santificação de si mesmo, a caminhos das zonas superiores da vida, é indispensável se ocupe nas coisas sagradas do espírito, não por vaidade, mas para que o seu justo aproveitamento seja manifesto a todos. A todos, né? E em Mateus, no capítulo 5, versículo 15, Jesus nos fala que a ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, porque na verdade essa lição aqui do aproveitamento, ela também fala do trabalho. Ela nos fala do trabalho, da importância dele, de não ficarmos assim ocioso, parado, diante da oportunidade que aparece na nossa vida. Afinal, quem não trabalha não ganha. Não tem como, Nem recompensa, não ganha recompensa alguma, não ganha nada, em experiência, nem em crescimento de si mesmo. E se a oportunidade, as condições, aparecem em nossa vida, a gente deve aproveitar sempre. E então Jesus, ele diz que ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. E, lógico, a gente também não pode deixar a luz fora. A gente tem que colocar a luz dentro de nós, para as pessoas verem aquela luz, a modificação daquela crença, que a gente diz professar. E também para que essas pessoas sejam iluminadas através de nós, Aí põe no velador, para que os que entram vejam a luz. Será
tenebroso ver, pois, que a luz que há em ti não seja trevas. Então, iluminar nós com aquilo que a gente está aprendendo, com aquilo que está chegando até nós. E a partir daí, iluminarmos as outras pessoas, né? E a gente deve sim nos iluminar. E depois, lógico, compartilhar isso com mais pessoas. Mas nunca esquecendo de respeitar o tempo dela. Não só o tempo das pessoas, também o momento delas, e respeitando suas crenças. E o mestre, né, ele nunca impôs nada assim a ninguém em seus ensinamentos. Ele passou os ensinamentos dele, sempre respeitando os outros, e nunca, não tem nenhuma passagem aí da vida de Jesus em que ele falava por ironias ou dando algumas alfinetadas, né? Não apontava o dedo para ninguém, sempre de maneira serena, respeitando as pessoas e respeitando também o seu tempo de compreender tudo aquilo que ele estava trazendo no momento. E também não tem nenhuma passagem dizendo que ele apontava o dedo para a pessoa, dizendo que elas tinham que segui-los e que só ele podia, assim, que estava com a verdade. Ele não impunha nada a ninguém, não falava nada de modo agressivo, de modo assim arrogante, mas ele passava os ensinamentos deles, mas respeitava as demais pessoas que tinham opinião e crenças diferentes daquelas que ele estava trazendo ali. E sempre quando ele era solicitado, aí sim ele esclarecia no momento oportuno. Como, por exemplo, muitos dos discípulos, eles tinham dúvidas em relação a algumas parábolas que Jesus falava. Não compreendiam. E aí, quando estavam a sós, eles pediam que Jesus falassem para eles com mais clareza o que ele estava querendo dizer. E a nós também, a gente pode fazer a mesma coisa. Quando alguém vir nos solicitar alguma informação daquela nossa crença, ou ver que a pessoa está ali disposto a ouvir, a gente pode falar tudo ali da nossa doutrina, tudo daquele templo religioso, como funciona, e deixar a pessoa com a opinião dela e também falarmos de modo respeitando essas pessoas, né? Quando ser solicitado, aí sim nós vamos responder e auxiliar e explicar a essas pessoas aquela nossa crença, aquilo que a gente acredita. E na introdução do Livro dos Espíritos diz assim: encontra o homem nas diferentes experiências que lhes permitem avançar conformemente aos seus desejos e esforços na senda do progresso para a perfeição que é o seu destino final. Então, em cada encarnação, em diferentes experiências, a gente pode estar crescendo um pouquinho, estarmos nos elevando um pouquinho, sempre através aí desses ensinamentos trazidos por Jesus. Na questão 909 do Livro dos Espíritos, tem a pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta: sim, e frequentemente fazendo muito insignificante, olha só, muito insignificantes
o que lhes falta é a vontade. Esforços muito insignificantes, mas nos falta vontade. Quão dentre tão poucos, né? Dentre vós fazem esforços. É aquela, né? Quem quer mudanças? Todo mundo levanta a mão. Mas quem quer mudar? Muitas vezes as pessoas não querem mudar. E é difícil mudar. Muitas vezes a pessoa, por exemplo, joga lixo na rua. E aí tem várias desculpas. Eu esqueci. O que tem? A rua tá tão suja mesmo. Não tem lixeira. Então tava longe, eu resolvi jogar aqui mesmo. Todo mundo joga, por que eu não posso jogar? É um lixinho tão pequeno. E aí, tem pessoas que dizem até que jogam lixo na rua para que o varredor tenha trabalho. Isso é um absurdo, né? Então, assim, e quando a pessoa vive, por exemplo, próximo de algum córrego, joga lixo dentro do córrego, você encontra todo tipo de lixo, desde sapato, garrafa PET, até restos de móveis. E aí quando vem aquela chuva, entra na casa das pessoas, entra na casa delas, levam tudo embora, e aí põe a culpa quando não põe a culpa em Deus, põe a culpa nos governantes, mas sempre tirando a sua própria culpa, achando que não tinha o que fazer e que a culpa não é dela e que ela não poderia fazer algo diferente para mudar essa situação. Mas sempre podemos, né? Sempre dá para mudar. As pessoas falam dos governantes, mas muitas vezes a gente também age de modo desonesto. Quando a gente pega uma TV a cabo aí clandestina, quando a gente acha um celular e não devolve, quando a gente vai em alguma lotérica, no banco, que sabe que tem filas enormes, aí a gente quer furar a fila, ou até algumas pessoas levam o idoso para conseguir passar na frente. O idoso às vezes nem sabe por que está ali e é levado para passar na frente. Tudo isso é algo desonesto que a gente faz. Então temos que reconhecer também que a gente pode agir diferente e de modo mais honesto. E então é essa mensagem aí que eu tinha para passar para vocês. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima palestra. Fiquem todos com Deus e o nosso Mestre Jesus, que Ele possa nos abençoar hoje e sempre. Graças a Deus.